Olá, saudações filosóficas, muito boa noite a todos. Eu sou o Jefferson, este é o canal Como o Mundo Parece, Filosofia Clínica. Hoje, dia 2 de dezembro de 2024, estamos na primavera, aqui na Praia Grande, litoral sul do estado de São Paulo. Vamos dar prosseguimento ao estudo da obra Como o Mundo Parece, Filosofia Clínica. Essa obra contém uma playlist, uma série aqui no canal. Hoje estudaremos o capítulo 21, categoria Historicidade e Circunstância. Uma noite bastante quente aqui na Praia Grande. O sol já começou a dominar desde de manhã. Deu uma chuva breve no meio da tarde, é uma abafada, e agora é um calor, né? Já estamos nos aproximando aí do verão. Ventilador ligado aqui, café na mão também, que não pode faltar. E vamos ao estudo de hoje. Capítulo 21, categoria Historicidade e Circunstância. Abre aspas. Historicidade, história de vida. Uma das categorias dos exames categoriais refere-se à narrativa da história de vida do partilhante contada por ele mesmo, fonte por excelência de matéria-prima ao fazer filosófico clínico, chão de onde se retiram, via de regra, subsídios para EP e submodos. Reivindica uma versão singular, expressa pela própria pessoa, com agendamentos mínimos de parte do filósofo clínico. Agora vamos para a categoria circunstância. Uma das categorias dos exames categoriais refere-se aos eventos ou acontecimentos que se passam na historicidade do partilhante, quando ele narra sua própria história. É a história de vida do partilhante em relato próprio, de preferência sem influência de intermediários. É o ponto de vista do partilhante. Fecha aspas. Esses dois verbetes estão na revista da Casa da Filosofia Clínica, edição 8, a edição lá do Dicionário de Filosofia Clínica, Porto Alegre, produzidas aí na estação do outono deste presente ano, 2024, páginas 23 e 18, certo? Então, vemos, né, como no capítulo 20, no qual estavam envolvidas aí o assunto, duas categorias, né, o assunto imediato e o último, aqui também se apresenta essa dupla, né, historicidade e circunstância. No capítulo da historicidade, nós havíamos mencionado, né, no vídeo também, que a historicidade ela deve ser entendida de duas formas, né? Primeiramente, uma das suas primeiras aparições é como uma decorrência de um fundamento filosófico que é o historicismo. Então, o historicismo, que é um fundamento filosófico, orienta a adaptação dessa ideia que na filosofia clínica passa a ser a historicidade, que é o processo da pessoa ali ter que contar ali a sua história, né? Tem que trazer isso para o atendimento clínico. E depois ela aparece como categoria, que nós vamos ver justamente no dia de hoje, né? Focando ali, principalmente ali, em duas opções, né? Como nos falou Fernando Fontoura em capítulos anteriores. Porque eu posso aplicar a historicidade sobre a autobiografia da pessoa, quando aparece essa mais importante ali, bastante inflamada, né? Ou focar na historicidade sobre o episódio, o assunto imediato que aparece, né? Então, às vezes ele aparece tão inflamado que a historicidade, no primeiro momento, tem que recair sobre esse assunto. E é justamente aí que as circunstâncias dessa história, dessa historicidade, tem que ser preenchida pelo partilhante aí dentro dos exames categoriais. Então, a historicidade é uma história de vida, é uma das categorias dos exames categoriais.
como o próprio nome diz, se refere à história de vida do partilhante, contada em primeira pessoa, né, por ele mesmo, não pelos outros. É uma fonte aí primordial, uma matéria-prima aí para fazer filosófico clínico. Dessa historicidade se vão retirar, né, os subsídios para entender a estrutura de pensamento, os tópicos da estrutura de pensamento, da malha intelectiva do partilhante ou da pessoa, seus jeitos de ser, que são os submodos. É sempre uma versão singular, nunca uma historicidade vai ser igual a outra, claro, expressa pela própria pessoa, e tem que ter aquela técnica por parte do filósofo clínico de fazer agendamentos mínimos. Circunstância, que é um nome bem aberto, né? Uma categoria parece que bastante aberta, mas o que é circunstância? Nós vamos ter oportunidade de detalhar isso no texto, né? É também uma das categorias dos exames categoriais, que se refere a eventos, acontecimentos, episódios que se passam na historicidade do partilhante, claro, contado por ele mesmo. É a história de vida dele, né? Um relato próprio, sem influência de intermediários, a historicidade. Muitas vezes a circunstância vai cair sobre uma autobiografia ou sobre, né, algum assunto imediato ali que esteja bastante inflamado, né? Então, precisamos aí da historicidade, que é o ponto de partida do partilhante, para que possa, em consequência, a categoria circunstância poder ser preenchida. Sigamos. No capítulo 10, historicidade, vimos que a historicidade em filosofia clínica deve ser entendida de duas formas. Uma adaptação do historicismo, um dos fundamentos filosóficos que inspiraram Lúcio Pachter na criação da metodologia, enquanto uma das categorias presentes nos exames categoriais. Naquele texto, tratamos do primeiro desses aspectos e procuramos esclarecer que nem sempre a historicidade aparece de forma explícita ao lado da categoria circunstância nos compêndios de ensino e aprendizado da filosofia clínica. Neste capítulo, estudaremos a historicidade e as circunstâncias na posição de categorias dos exames categoriais. Aqui eu detalhei praticamente o que eu havia dito no começo do nosso estudo, né? Que no capítulo 10, historicidade, nós falamos de um dos aspectos da historicidade, que ela deve ser entendida de duas formas. A primeira aí sendo uma adaptação do historicismo para a filosofia clínica. Então, o historicismo é um dos fundamentos filosóficos que inspiraram Lúcio Pachter na criação da metodologia. E agora vamos nos deter mais à historicidade enquanto categoria dos exames categoriais. Ok? Lá naquele texto, né, no capítulo 10, nós avisávamos sobre esses aspectos, procuramos esclarecer que a historicidade também não é em todos os compêndios didáticos pedagógicos que ela aparece de forma explícita, embora ela sempre esteja presente de forma implícita, porque muitas vezes você vai estudar, né, algumas obras e aparece quais são as 5 categorias: assunto imediato último, circunstância, lugar, tempo e relação. E cadê a historicidade? Alguns outros autores vão colocar a historicidade de forma mais explícita, mas quando não a vemos, né, devemos entender que ela está implícita, ok? Isso está até nos verbetes aí da filosofia clínica, quando a gente estudou ali os exames categoriais, que ela aparece ali explicitamente, ok? Então agora vamos nos deter mais em historicidade e circunstância enquanto categorias dos exames categoriais. Sendo a historicidade reconhecida explicitamente no verbete da revista da Casa da Filosofia Clínica, a edição do dicionário pertinente à clínica filosófica, lembramos que a historicidade pode ser uma narrativa sobre a história de vida do partilhante, uma espécie de autobiografia, mas também sobre um específico assunto inicial. É o que nos ensinou Fontoura na obra Exames Categoriais em Filosofia Clínica, Fundamentos Filosóficos e Prática. Abre aspas, na prática, na grande maioria das vezes, eu peço a historicidade do assunto trazido à terapia e não da vida toda do partilhante. Fecha aspas.
É o que destacamos de forma mais detalhada e com o intuito de fazer a distinção entre a historicidade adaptada do historicismo e enquanto categoria no capítulo sobre a historicidade. Pretendemos, dessa vez, introduzir a ideia da aplicação dos exames categoriais de forma integrada, mas percebidos em 2 blocos, ok? Então, é explicitamente reconhecida a historicidade no verbete da Revista da Filosofia Clínica, a edição do dicionário. Pode ser uma narrativa sobre a história de vida da pessoa, uma espécie de autobiografia, mas também um específico assunto inicial. Isso nos tem ensinado, né? Fernando Fontoura trouxe a citação dele aqui, ó. Na prática, na grande maioria das vezes, eu peço a historicidade do assunto trazido à terapia e não da vida do partilhante, justamente por este estar mais inflamado ali, né? Está mais destacado. Nós havíamos dito isso, né, nos textos anteriores, procurando fazer a distinção da historicidade adaptada do historicismo fundamento filosófico. Isso foi bastante explorado lá naquele capítulo. E agora nós vamos nos deter, né, mais nos exames categoriais, enquanto a historicidade como categoria. Abre aspas. Uma vez que aparece o assunto imediato pela narrativa do partilhante, a filosofia clínica tem o entendimento de que qualquer assunto que seja, ele não nasceu ontem, nem apareceu por geração espontânea. Portanto, tem uma história. A historicidade em filosofia clínica refere-se à narrativa da história de vida do partilhante, contada por ele mesmo. É aí a fonte, por excelência, de matéria-prima do filósofo clínico, para a compreensão tanto da questão trazida, quanto dos seus elementos, como exames categoriais, tópicos da IP e submodos. Fecha aspas. Dito por Fernando Fontoura, Exames Categoriais em Filosofia Clínica, Fundamentos Filosóficos e Prática, Málaga, Espanha, edição do próprio autor, presente ano, 2024, página 14 e 15. Então, uma vez que aparece o assunto imediato na narrativa do partilhante, a filosofia clínica entende, né, que esse assunto não nasceu do nada, por geração espontânea, ele tem uma história. Partindo dessa lógica, né, nós vemos que a historicidade tem uma importância capital na filosofia clínica, né, e deve ser contada pelo próprio partilhante, ou pela própria pessoa, narrativa em primeira pessoa. É a fonte de excelência, a matéria-prima, a historicidade. É a partir daí que o filósofo clínico vai começar a preencher os exames categoriais, compreender a estrutura de pensamento da pessoa, seus jeitos de ser, que são os seus submodos. Na prática, o filósofo clínico deve procurar discernir sobre o uso da categoria historicidade em cada contexto. Assim como a pessoa, os assuntos imediatos que surgem na clínica têm uma história. Em alguns atendimentos, solicitar o relato da historicidade do partilhante será o melhor caminho. Em outras situações, iniciar a clínica solicitando ao partilhante a historicidade sobre um assunto imediato e depois sobre a história de vida do partilhante, será essa a melhor abordagem. Novamente, né, aqui nós vemos o seguinte. Na prática da filosofia clínica, né, nós temos principalmente o filósofo clínico, ou aquele que estuda a filosofia clínica, aspirando a ser um filósofo clínico logo adiante, né, tem que ter o discernimento de saber quando deve pedir a historicidade sobre a história de vida do partilhante, sua autobiografia, ou quando deve fazer pedindo a historicidade sobre um assunto imediato ali, que esteja muito preocupante ali, incomodando o partilhante ou a pessoa. Dito isso, né, cada situação vai exigir, né, um procedimento do filósofo clínico. Abre aspas. Eu divido os exames categoriais, didaticamente, em 2 blocos. 1. Assunto imediato último, historicidade.
circunstância, e outro, 2, lugar, tempo e relação. Por que faço isso? Porque sem o assunto imediato, narrado pelo partilhante, não tem terapia. Ou seja, o silêncio absoluto impede a terapia, pois a filosofia clínica não interpreta silêncios nem linguagem corporal. É preciso alguma forma de narrativa em primeira pessoa do outro. No momento em que há uma narrativa, um assunto imediato, já temos a possibilidade da historicidade de circunstâncias. Essas duas categorias vêm juntas, e se não vem a primeira, não tem a segunda. Fecha aspas. Fernando Fontoura, Exames Categoriais em Filosofia Clínica, Fundamentos Filosóficos e Prática, Málaga, Espanha, edição do próprio autor, 2024, página 16 e 17. Aqui a narrativa, de Fernando Fontoura, que na sua prática ele divide os exames categoriais em 2 blocos, foi o que nós dissemos no começo do estudo, que íamos tratar dessa situação para ele. O bloco 1 aí seria assunto imediato último, historicidade e circunstância, certo? O primeiro bloco. E o segundo bloco, lugar, tempo e relação, as outras 3 categorias. Muitas vezes o filósofo clínico vai ter que se deter nesse primeiro bloco, para depois dar curso ao segundo. Ele mesmo se questiona, porque ele faz isso, porque ele diz que sem o assunto imediato não tem terapia, não tem a matéria-prima ali para o processo terapêutico. O silêncio absoluto impede a terapia. Aqui vale lembrar, que quando o partilhante ou uma pessoa fica em silêncio, nós devemos também tentar colher essa historicidade de outra forma, Desenho, diário, e-mail, muitas vezes tem partilhante que manda e-mail, não fala nada no momento ali, mas depois manda e-mail. Isso é um caso ali do Hélio Strasburger, que conta a respeito disso. O livro, pode dizer muito sobre a historicidade da pessoa. Então, são alternativas aí o filósofo clínico para colher a historicidade, quando ela não vem de uma narrativa oral, e escrita muitas vezes ali. Porque às vezes você pede historicidade e a pessoa escreve ali a história de vida, outras vezes não, Embora depois o faça de maneira escrita em outro momento. Então, no momento que tem uma narrativa, um assunto imediato, já temos a possibilidade da historicidade de circunstância entrar em ação, serem preenchidas. Sem uma não tem a segunda. A divisão é um procedimento clínico, um submodo. Na prática apresentada por Fernando Fontoura, a divisão é usada como um submodo formal que divide didaticamente o exame de categorias didaticamente. Penso que a prática é parecida, embora diferente, com o que já prescrevia no Supacter a respeito dos procedimentos emergenciais. A divisão é um processo clínico, um procedimento clínico, um submodo. Fernando Fontoura mostrou que utiliza a divisão usando como um submodo formal, e aí ele faz a divisão aí dos exames categoriais em 2 blocos. Pensando a respeito, refletindo sobre essa situação, logo imaginei ali que a prática é bastante parecida com aquilo que o Supacter prescrevia a respeito dos procedimentos emergenciais, sendo que uma coisa não é outra, são bastante diferentes. Nós vamos explicar aí o que são esses procedimentos emergenciais, mas não deixam de ser intervenções como que a que Fernando Fontoura elencou aí, que ele faz a divisão, não deixa de ser uma intervenção também clínica. Nessas situações, o filósofo clínico deveria intervir, ou seja, agir de modo antecipado. Se referia a Pacter em relação às pessoas que apresentavam comportamentos perigosos para os outros e a si mesmos. Aqui a utilização de um procedimento clínico formal, sustentado pela mesma lógica que orienta os procedimentos emergenciais, a de tentar da melhor forma possível efetivar a relação de ajuda. Quando levamos em consideração que alguns assuntos imediatos estão inflamados, preocupam o partilhante de forma intensa, é natural termos o discernimento de priorizar a colheita da historicidade sobre o assunto inicial, pedindo em seguida ao partilhante o relato da sua história de vida. Reforçado aqui, Então, eu explico o que seria ali os procedimentos emergenciais, que é uma forma do filósofo clínico intervir,
O Supacter prescrevia isso, né? Quando a pessoa apresenta ali comportamentos perigosos para os outros e a si mesmos, tem que haver um submodo, uma intervenção clínica ali urgente. Não se pode ficar esperando todo o processo ali, sendo que a pessoa está num estado ali urgente. É a utilização de um procedimento clínico formal, os procedimentos emergenciais, sustentados pela mesma lógica que orienta os procedimentos clínicos, como o submodo ali apresentado pelo Fernando Fontoura, que é a divisão. Alguns assuntos imediatos se apresentam inflamados, preocupa o partilhante de forma intensa, e aí precisa-se ter o discernimento de fazer a colheita da historicidade sobre esse assunto inicial e depois em seguida sobre a história de vida. A categoria circunstância envolve os eventos e acontecimentos que pertencem à historicidade do partilhante. Mais precisamente, segundo Caruso, abre aspas, na categoria circunstância, o filósofo clínico busca compreender os elementos culturais, geográficos, políticos, familiares, sociais, religiosos e inúmeros outros referentes a esse âmbito contextual do partilhante. Fecha aspas. Isso foi dito pelo Caruso, né? Na sua obra Introdução à Filosofia Clínica, Petrópolis, Rio de Janeiro, Vozes, 2021, página 44. A categoria circunstância serve para o filósofo clínico investigar a subjetividade do partilhante perante seu entorno durante a narrativa dele sobre a sua historicidade. Pois, abre aspas, o filósofo clínico não está preocupado com a precisão objetiva da circunstância, mas de como o partilhante a vivenciou, fecha aspas. Isso foi dito pelo mesmo Caruso, Introdução à Filosofia Clínica, Petrópolis, Rio de Janeiro, Voz 2021, agora página 45. Então, na categoria circunstância, temos ali eventos e acontecimentos envolvem nessa categoria. Citamos aqui o Caruso explicando, detalhando o que é a categoria circunstância, que são elementos culturais, geográficos, políticos, familiares, sociais, religiosos e inúmeros outros referentes a esse âmbito. A categoria circunstância serve para investigação da subjetividade do partilhante perante seu entorno durante a narrativa sobre a sua historicidade. Então, ele está contando a historicidade em quais circunstâncias, né? E encerramos aqui esse parágrafo com a citação do Caruso, que ele diz que o filósofo clínico não está preocupado com a precisão objetiva da circunstância, né? Objetivamente, mas mais com a questão subjetiva, com a subjetividade do partilhante, como vivenciou aquilo, né? Como experienciou aquilo. Por fim, até que ponto a pessoa foi ou não atingida pela influência do seu meio, por elementos da cultura erudita, popular e tradicional? Como viveu nos bairros, cidades e o país onde morou? Como se posicionou ou não com as questões políticas? Conviveu com familiares? Como eram essas relações? Sua vida social é intensa? Qual é a sua religião? As respostas, né? Vou fazer uma correção aqui. As respostas a algumas dessas perguntas, que não são dirigidas ao partilhante pelo filósofo clínico, mas são obtidas a partir da narrativa daquele sobre a sua historicidade, nos ajudam a entender em específico a categoria circunstância. Então, aqui eu elenquei várias perguntas, desdobrando, se vocês perceberam, né, as questões culturais, geográficas, políticas, familiares, sociais e religiosas que o Caruso tinha elencado. Dei exemplos aqui, né, sobre a cultura erudita, popular, tradicional, foi influenciado pelo seu meio, o partilhante, a pessoa, a partir desses elementos, como viveu nos bairros, questão aí geográfica, né? Como se posicionou ou não perante as questões políticas, questão política, como viveu com familiares, questão familiar, como eram essas relações, sua vida social intensa. Então, detalhei melhor ali o que havia sido dito acima. Então, as respostas a essas perguntas, que nunca devem ser dirigidas diretamente
pelo filósofo clínico compartilhante, senão seria aí agendamentos, né, não mínimos, mas acabam aparecendo aí com a narrativa da historicidade e ajudam a preencher as categorias, inclusive essa que nós estamos estudando hoje, historicidade e circunstância. Ok? Encerramos o capítulo 21. Próximo vídeo, estamos nos aproximando do final da obra. Temos o capítulo 22, categoria lugar, capítulo 23, categoria tempo, e encerrando o capítulo 24, categoria relação. Ok? Gostaria de agradecer a todos pela presença, pelo incentivo, pelas curtidas, comentários, né, pela divulgação do canal, apoio que nos tem dado nesse início, nesse processo inicial, né, que é sempre bastante desafiador, mas estamos aí firmes e fortes divulgando a filosofia clínica e levando ela para mais pessoas. Assim sendo, uma boa noite, uma boa madrugada, uma boa manhã, uma boa tarde, e nos vemos no próximo vídeo.